Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Inlogcast, o podcast que traz insights valiosos para acelerar a sua transportadora. Aqui discutimos tendências do setor com grandes empresários do transporte e também com alunos que passaram pela rota da Inlog. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento e contribuir para a educação do setor, compartilhando cases reais de sucesso e também de desafios para que você possa aplicar na sua transportadora. Esse episódio é possível graças ao apoio da Envia by Bus, uma empresa que está transformando o mercado de transporte com soluções inovadoras para a gestão de entregas e operações logísticas. Com foco em eficiência e tecnologia, a Envia by Bus conecta a malha rodoviária do país e entrega encomendas de forma segura. Por isso, fizemos questão de nos unir a uma empresa comprometida que realmente faz acontecer no mercado. Aproveite essa oportunidade de aprender gratuitamente e levar novos conhecimentos para o seu negócio. Bora para o episódio? Vamos começar mais um episódio aqui no Inlogcast. Eu, Júlia Drummond, ao lado de nada mais nada menos do que Luiz Vergueiro. A gente vai falar hoje com um pai e um filho, donos de uma transportadora incrível e que vão dividir os ensinamentos com a gente. Obrigado, Ju. Mais um episódio aí. Vai ser muito bacana essa conversa. A gente tem um cantor aqui junto com a gente. Rampones. Rogério, bem-vindo. Guilherme, bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. De verdade, assim, vocês têm a essência do que é Inlog, nessa energia que vocês transmitem, né, nas relações e nas coisas que vocês vêm construindo junto com a gente aqui. Obrigado mesmo por estarem com a gente hoje. Nós que agradecemos aí, né, o convite, foi uma surpresa muito grande e estar aqui com meu filho é uma alegria imensa. Obrigado, Júlio, obrigado, Vergueiro, pela oportunidade de falar um pouco da nossa história também. Posso começar? Por favor. A gente inverte, né? Ah, sim. Contem um pouco aí de como são vocês, né? Acho que cada um aí, vamos dar espaço pro pai primeiro, né? Fala um pouco do Rogério. Bem, o Rogério é um rapazinho alegre, né? Que aos 6 anos de idade começou a vender coxinha na rua para ajudar a família e segui esse caminho com a minha mãe, né? E meus irmãos até uns 15 anos mais ou menos, e depois fui para o mercado de trabalho. Aos 18 anos eu passei num concurso público para investigador de polícia, né? E aos 20 eu casei. Casou cedinho. Casei cedinho. Aos 20 eu casei. Aos 21 já nasceu o Guilherme. E aí fomos indo. Ele é rápido, né? Aham. Entregas rápidas. Entregas rápidas. E depois eu me formei na Faculdade de Direito de Santos, na Unisantos. Depois eu fiz o MBA também em Santos, em Direito Empresarial. E que mais? Tenho mais uma filha, Isabela Ramponi. Sou casado há 31 anos. Olha, a gente pode falar bastante de transporte aqui hoje, mas sucesso no casamento, isso sim vai vender bem esse episódio, viu? E assim, como todas as empresas, né, e todo casamento, a gente tem os altos e baixos, mas seguimos firmes aí, tanto no casamento como na empresa. E tá dando muito certo. Tá dando muito certo. Coisa boa. Boa, vai lá, Guilherme. Meu nome é Guilherme, sou engenheiro mecânico de formação, atuei no ramo uns 3, 4 anos aí, e depois achamos em conjunto que era melhor voltar para a empresa do meu pai e estamos lá até hoje. Sou casado, vou ser papai agora. Olha, essa aqui é uma notícia de primeira mão que eles acabaram de descobrir. Agora eu acho que só o mundo inteiro vai saber, né? E agora tem que trabalhar mais firme, né? É isso aí. Tem mais uma boca aí para dar comigo. Gente, a história de vocês é a história de toda empresa de transporte, né? Quando a gente colocou pai e filho aqui em frente, acho que o primeiro insight que a gente quer discutir, a primeira coisa que passa pela cabeça é: vocês pensaram nisso? Como é que foi essa dinâmica, né? E antes da gente entrar nesse ponto a fundo, eu quero que vocês me contem um pouquinho da história da empresa, como que ela surgiu, né? Quais foram os desafios ali no começo e, claro, a gente vai querer falar muito sobre planejamento de sucessão. Tá certo, vamos lá. O Guilherme tinha uns 5 anos de idade, a Isabela tinha acabado de nascer praticamente. E quando ela tinha uns 8 meses de idade, nós fomos em Florianópolis passar uns dias na casa dos padrinhos dela, né? Paulo Roberto e Roberta. Eles eram franqueados da Folha de São Paulo, lá em Florianópolis. Legal. E estávamos lá, passando uma semana, e de repente o meu compadre chegou na casa dele e falou: olha, tem uma pessoa que quer te conhecer. Né? Sabia que eu morava em Registro, né? E foi justamente assim, as palavras deles foram essas:
eu preciso de alguém em registro para montar uma franquia da Folha de São Paulo em registro. O meu compadre falou, a pessoa que você precisa estar na minha casa. Foi justamente poder do isso. network. Eu nunca imaginei em trabalhar com e-commerce, nunca imaginei entregar jornal, né? Na ocasião eu era investigador de polícia ainda. E assim foi, eu fiz uma entrevista em São Paulo, né? Fomos aprovados lá e começamos a entregar o primeiro jornalzinho na cidade de registro apenas, com a possibilidade de expandir no sistema Folha Franquia para a região toda. Então, no dia 12 de janeiro de 2000, eu entreguei o primeiro jornal em registro, a minha equipe. Éramos em 3 pessoas, né? 2 entregadores e eu. E aí depois aumentou, né? Para todas as cidades da região. Em 2006, tivemos uma oportunidade de participar também da seleção da Mercúrio, Expresso Mercúrio na ocasião. Procuraram a gente, queriam montar uma base em registro. E nós assumimos essa responsabilidade também, começamos a trabalhar com a Mercúrio desde então, no ano 2006. Aí nós, em vez de trabalhar junto com a distribuidora de jornal, nós criamos uma outra empresa, né? Justamente para atender o B2B ali. De um lado era a entrega do jornal e do outro a entrega do fracionado. Exatamente, exatamente. E aí começou a dar certo. Ah, que legal. Alguns desafios, acho que essa foi um período de estruturação, de crescimento, né? Vocês lembram de algum desafio que vocês tenham passado nesse período e que marcou com algumas lições boas para vocês? Muitos desafios, desde o começo da entrega do jornal, né? Começando pelo jornal lá atrás, eu entregava apenas em registro, então não era rentável, mas eu tinha uma vontade de crescimento ali e o pessoal da Transfolio também via que a gente estava trabalhando direitinho, até que expandiu para a região toda, né? Esse foi um grande desafio, porque eu tive que contratar pessoas em todas as cidades do Vale, cada cidade do Vale tinha um entregador registrado na minha empresa, né? Eram poucos jornais, então assim, o desafio foi assim, unir ali a receita com a despesa, né? Primeiro por aí. E depois na transportadora, na Ramponi, propriamente dita, foi comprar os caminhões ou agregar caminhões, né? Então foi outro grande desafio também. A gente não sabia praticamente nada de transporte naquela época e compramos o primeiro caminhãozinho financiado ainda pelo Bradesco. Pode falar aqui? Pode, isso, claro. Financiado quase 100%, né? E aí começamos a fazer os transportes e começou dando certo, as pessoas certas, os lugares certos e foi encaminhando. Não, é legal esse tema que você trouxe, né? De ter o caminhão ou contratar, né, um parceiro para fazer a entrega, né? Uma das coisas que eu vejo um pouco nessa jornada, né, onde a gente tem o pai que constrói um negócio e aí depois vem o filho com uma visão um pouco diferente, né? E aí aqui o pai vem, é patrimônio, comprar o caminhão, né? Aí tem todo o custo. Aí vem o filho com um modelo mais de não ter ativo, né? E, de fato, assim, trazer terceirizar problema. Exato. Teve alguma coisa nesse sentido aí, disso que eu tô falando, nessa relação de vocês, dentro dos negócios? Teve coisa desse sentido também, mas principalmente eu acho que na parte de renovação de frota, né? Vocês continuam com frota própria também? Uma parte. Uma parte. Eu sou engenheiro, então eu trabalho com números, né? Eu tenho muito número. Então, quando eu vim para a empresa no meu retorno, a gente começou a coletar dados que às vezes ficava perdido por aí, ia pagando aqui, manutenção ali, caminhão parado aqui. Aí comecei a coletar dados e falei, nossa, peraí, a gente está perdendo alguma coisa aqui. Então sentamos, conversamos, falamos assim, ó, a gente gasta tanto de manutenção, tanto, perde o carro parado, tem que pagar o agregado porque o carro está parado, quebrado. Então será que não é melhor agregar? Ou será que não é melhor investir um pouquinho mais, mas não ter essas despesas todas, entendeu? Então isso que a gente trabalha junto para suprir essas necessidades. Aí. E para mim foi um choque de gestão, né? Deu certo até agora, por que não vai continuar dando, né? Peraí, mas aí ele mostrou os números para mim e tal, eu abri a cabeça, falei, não, você tá completamente coberto de razão. Claro que não podemos ter todos os carros 100% 0 quilômetros, né? Até porque é muito caro. Temos que ter uma frota mista, agregado e próprio. Mas assim, ele provou para mim que um veículo zero, a gente investindo num veículo mais novo, né? As despesas que a gente tinha com o veículo antigo, o tempo que a gente perdia dele parado, praticamente o financiamento era coberto por esses valores que a gente tá jogando no ralo. Entendi. O engenheiro mecânico. E o advogado. Imagina. Que dupla, hein? E a parte de agregados é a mesma coisa, né? Às vezes você tem um carro atendendo essa região, que você depende dele. Se acontece alguma coisa,
como é que você vai fazer? Você já não tem o agregado fidelizado lá. Quando você tem agregado, você tem sempre mais de um, sempre tem uma reserva, um backup para atender a necessidade quando acontece algum problema, né? A gente fala muito desse choque de gerações, né? Quando fala de planejamento sucessório e tudo mais. Como é que é o dia a dia de vocês? Você que trouxe a empresa até aqui, construiu esse império e agora dividindo o dia a dia, as decisões com seu filho. Como que funciona essa dinâmica? Dá muita treta? Então, Júlia, a gente é bem decidido a partir do momento que ele retornou para a empresa. Vou contar um pouquinho o que aconteceu, né? Ele recém-formado, então em 2018, a empresa já estava um pouco estruturada e ele chegou na empresa, né? Falou, olha, não arrumei emprego ainda, posso trabalhar com vocês? Pode, claro que pode. E aí... O pensamento nunca foi trabalhar, sempre foi ir para o mercado de trabalho. Mas você teve experiências antes de voltar, né? Acho que ele vai. Então, aí como ele não tinha emprego ainda, ele começou a trabalhar com a gente e tal. E nós começamos realmente a ter algum choque de pensamento aí, porque ele veio com aquela teoria maravilhosa da faculdade, e ainda mais, né, de Vamos fazer uma pausa aqui, né? Clima tenso. Essa é uma coisa que a gente fala muito, né, em log, né? Do tipo, as universidades, o ensino, né, mais tradicional, ele vem com um gap hoje. De anos anteriores, né? Não é o ensino na prática, que é um pouco do que a gente tenta na Inlog trazer, né? De quem de fato vivencia, executa agora, né? Mas continua. Justamente isso. Na justamente prática, isso. a teoria A teoria é maravilhosa, né? A prática tá funcionando até agora, né? Então, assim, vamos conversar e vamos ver o que está acontecendo, que a gente pode melhorar juntando a sua teoria com a minha prática. Né? E aí começou a dar algum choque de gestão ali, um choque de pensamento. E, assim, meu pensamento, pelo menos, era assim, ele precisa ser empregado para depois ele ser dono. Né? Então, ele precisa ir no mercado de trabalho, aprender a ser empregado, para depois ele conseguir tratar os funcionários dele, né, como dono. Então, foi muito legal porque, acho que passou um ano, mais ou menos, ele conseguiu um emprego muito bom. Aí eu queria só que o Guilherme comentar sobre esse emprego aí. Então, aí eu... Você sempre quis trabalhar na empresa do seu pai? Então, não. Nunca pensei em trabalhar com meu pai, na verdade, né? Eu sempre gostei da parte de matemática, parte de números, por isso que até que eu escolhi engenharia. E assim, logo que eu fui fazer faculdade, a gente não tinha noção da dimensão que a empresa ia tomar, né? Então a gente era uma empresa pequenininha, e meu pensamento era sempre assim, eu tenho que fazer alguma coisa para multiplicar, não para dividir o pouco que a gente tem, né? Então, aí eu fiz engenharia, voltei e fiquei mais ou menos uns 6, 7 meses procurando emprego, né? Depois me formei em julho, acho que consegui em abril. E nesse intervalo eu queria expor algumas coisas da teoria pro meu pai lá, e ele achava que era diferente, criava alguns atritos, tudo. E a gente morava junto, então o atrito levava para casa, era esses problemas assim. Confundia o CNPJ com o CPF. Exato. Aí eu arrumei um emprego na minha área, uma indústria química, né? Eu fui trabalhar como engenheiro de processos lá, que era o que eu quis. Vim morar aqui para São Paulo. Que empresa que era? Era Dalton Dynamics. É uma empresa mexe com o setor automotivo. Legal. Aí casou que essa empresa tinha uma filial nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Então eu ficava bastante tempo do ano lá, uns 6 meses por ano, mas eu ficava lá, 6 meses aqui. Legal. Aí trabalhei durante os 4 anos lá. E nesses 4 anos meu pai trabalhando na transportadora. Fazendo acontecer. Aí casou que a gente abriu uma filial em Santos também, né, pai? 2019. Então ficou difícil a gestão, né, de várias coisas para gerir, e ele precisava de gente de confiança. Eu cheguei num ponto na empresa que eu estava também que não via muito crescimento, mais que aquilo, porque apesar de ser uma empresa grande, era uma empresa familiar ainda, então que não tinha profissionalizado suas áreas executivas, exatamente. Aí liguei para ele. Eu estava nos Estados Unidos ainda quando eu liguei pra Deixa eu cuidar de Santos. Não, liguei para ele nos Estados Unidos, falei, tô pensando nisso, tô pensando em sair da empresa, não sei o quê. Ele falou, então tá bom, tô indo para aí. Pegou o avião, sozinho. Que isso, hein? Decidido. Aí eu tirei umas férias lá, ele também, ficamos uns 15 dias viajando, conversando e vendo como a gente ia fazer esse meu retorno. Puta, que legal, né? E assim, não foi nada programado, mas foi providencial, né? Porque juntou o timing e você já tinha experiência. Pô, uma baita experiência que você relatou aqui pra gente, né? Volta com uma outra carga, uma outra maturidade. Então,
importante as pessoas que estão escutando a gente saber que é legal você ter essa outra visão do mercado para voltar também e não sair só aplicando aqueles frames que a gente, né, tem na faculdade e volta assim cheio de vontade, mas com pouca aplicabilidade, né? É isso aí. E tem um tema que você falou, né, do o olhar do empregado para o seu colega, para quando você ser dono, né, aquele teu parceiro que está trabalhando, né, carregando a tua carga, que não é o que está dirigindo, né, seu funcionário, mas também o teu funcionário ali, você ter o cuidado e o olhar para as pessoas, né? Exatamente, ninguém faz empresa sozinho, né? Então, assim, não adiantava nada ter o Rogério Ramponi se não tivesse os motoristas, os entregadores de jornal, os empacotadores, o pessoal que descarrega a carreta e tudo mais. Então, assim, a visão que eu tinha, pelo menos naquela época lá, falava assim, meu filho não pode ficar aqui comigo e assumir uma responsabilidade que, sim, que ele não tem aquela experiência, aquela vivência como empregado, como aqueles empregados nossos, aqueles agregados têm, né? Então, assim, para ele conseguir trabalhar, tratar e se dar bem com a estrutura todinha da empresa, ele tinha que ser um deles. Né? Então, a minha visão era essa, entendeu? Vai para o mercado de trabalho, amadureça e futuramente, se der certo, você volta. E como que, nessa sua chegada, né? Como que vocês se dividiram? Era um entrava na área do outro? Como é que foi essa organização? Então, já foi mais madura, né, do que naquela época em 2018, quando ele saiu da faculdade, né? Foi acertado, né? Combinado. Foi acertado, combinado, 15 dias nos Estados Unidos. 15 dias combinando bastante, como seria. Né? Foi todo então, planejamento, o que você vai fazer, aonde você vai atuar. Eu não vou me envolver na sua área, você não se envolve na minha por enquanto. É claro que a gente conversa, vê o que pode ser bom na minha área, na área dele também. Eu fazia a parte comercial, faço parte comercial, né? E aí ele começou a fazer a parte estrutural de caminhões e tudo mais, né? Fazer um mapeamento da empresa que a gente não tinha. A parte de números, né? Engenheiro sabe números, né? Que é o que importa no final, na última linha, né? É isso aí. É verdade. Pô, que massa. E tem uma história legal que eu queria que vocês contassem, que foi a revolução pós-executiva, né? Vocês participaram de um dos nossos programas, que é a Imersão. E na volta, vocês voltaram com a cabeça borbulhando de ideias, né? Eu lembro que uma cadernetinha aí cheia de rabiscos, né, Ramponi? Então, conta um pouco, depois que vocês voltaram, né? O que de fato vocês implementaram? Teve alguma coisa assim que vocês falaram, pô, valeu a pena ter participado por conta disso? Alguma decisão que vocês tomaram? Eu vou falar um pouquinho do antes executiva, tá? Eu fui convidado, na verdade, fui apresentado para a Inlog pelo meu amigo Cairo, né? Da Log, lá de Recife. E é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e, assim, é um dos meus mentores, né? E quando ele falou da Inlog que ele tinha feito, que ele ia fazer o curso lá, assim, imediatamente eu tentei fazer o mesmo curso dele, mas não deu, já tinha esgotado, as vagas, e eu fiz o próximo, ele fez o 13º, eu fiz o 14º. E aí eu pensei, por que não levar meu filho, né? É um investimento, né? Mas eu estou investindo numa pessoa certa, a pessoa que vai ser a dona da empresa, ser o dono da empresa, né? E aí fomos fazer o curso, né, filho? E aí, nossa, abriu muito nossa visão, mesmo durante o curso a gente conversava bastante, né, sobre todos os insights, aquilo que a gente absorveu, todas as minhas anotações. E, assim, depois chegamos na empresa, conversamos sobre várias coisas. E uma das coisas foi justamente... Debatemos muitas coisas do curso. Uma das coisas foi justamente sobre uma pergunta que eu fiz pro Raul, né, Alcaraz, na ocasião. Falei, foi o Raul. Ramon Alcaraz. Ele tava na primeira, né? Foi na primeira, isso mesmo. É que depois eu fiz a segunda. Foi mentor, não. Eu perguntei pra ele, frota própria ou agregada? Você mandou essa direto pra ele? Como todo mundo pensa, né? E todo mundo quer saber sobre isso daí, né? Ele me falou uma coisa que, assim, serve, eu acho que pra todas as empresas, né? Você não pode ter 100% de frota própria, mas também nem 100% de agregado, senão você fica na mão. Frota mista, depende da operação. Conversei bastante com o Guilherme sobre ano de frota também, e aí que surgiu a oportunidade de a gente comprar um caminhão zero, os veículos mais novos aí, sobre esses custos que o Guilherme fez e mostrou pra gente aí que valia muito a pena. Vou perguntar pro menino dos cálculos, o nosso engenheiro. Como é que foi essa linha de raciocínio para tomar a decisão? É só coletar dados, né? Porque quando a gente fazia manutenção, planilha de gestão de frota no Excel. Mas tinha o controle, tinha Excel. Tinha quilômetro rodado, consumo. Eu vou te falar, né, na imersão, né, que eu dou na executiva, na minha temática, eu falo, os dados são importantes. E às vezes você não precisa de uma tecnologia mirabolante, o melhor sistema, né? Você precisa de fato conseguir coletar informação
e compilar. achar as informações, compilar os dados e tirar a informação disso. Né? Trazer o contexto, né? E aí estavam no Excel, Tava ali, no as Excel, aí informações. eu falei, a primeira coisa precisa do software de gestão, porque não tá dando. Cada um Justamente, tem lá uma na Inlog planilha, também tem cada um problemas alimenta uma planilha. Aí minha mãe era financeiro e, sabe, a informação passa por muita gente e acaba se perdendo pelo caminho. Falei, então a gente precisa, primeiro, de uma pessoa responsável por isso. Segundo, de um software. Essa pessoa vai alimentar nosso software e a gente vai ficar responsável por ler os dados. Legal. Então aí chegamos nessa conclusão aí que economizando consumo, carro parado, manutenção, tudo valeria muito a pena. E vocês chegaram numa matemática, porque quem está assistindo e ouvindo a gente vai querer saber, né? Pô, é o quê? Qual que é a curva ideal, né? A idade máxima de um caminhão para depois achar o momento de vender ele e Cara, trazer um novo caminhão. Assim, no momento acho que acima muito de 1 milhão de quilômetros tem que Tem passar. que dar chance pro novo, né? Mas um caminhão rodando 1 milhão de quilômetros, imagina o seu faturamento. Né? Então, assim, ele já se pagou várias vezes. Né? Então, a minha mentalidade, o que era? Eu preciso de caminhão para rodar. Eu preciso de entregar o que eu vou comprar. O dinheiro que eu vou gastar para comprar um caminhão, eu compro 2 ou 3 usados, que eu faço 3 rotas e tudo mais. Mas não é assim. Em algumas ocasiões, em tiros curtos, isso até vale a pena em determinado momento. Quando a rodagem é um pouco mais longa, não adianta você ter caminhão muito velho, muito usado. Tá? Então ele vai consumir muito, vai te dar muita despesa, você vai ter que pagar agregado para suprir uma necessidade que você fica às vezes 7, 10, 15 dias com o caminhão parado e é faturamento que você deixe de ter. Né? Então todos esses números ele apresentou pra gente, lá pra mim, pra mãe dele, né? Que é Como financeira. o nosso setor de entregas ficou muito dinâmico, né? Você não tem mais assim, você tem um prazo de 5 dias para entregar. Lógico. Um prazo de 7 dias para entregar. Velocidade da entrega, então, né? se eu perco um caminhão que tá carregado, vindo, eu perco o meu prazo Do dia já foi. inteiro. É, verdade. Sem Porque contar vai atrasar toda a minha operação, vai atrasar minha separação, vai atrasar minha entrega. Então isso não entrava nunca entrou na conta. Né? E se você atrasa, você corre o risco de perder o seu cliente, exatamente, né? você Porque perde está ali no eficiência, teu o cliente contrato, fica você te paga multa. cobrando, paga multa, exatamente. E isso às vezes não entra no número das pessoas. Então isso tem que considerar muito, porque um problema no começo atrapalha a cadeia toda. Legal. A maioria das perguntas, né, quando a gente coloca na mesa, a resposta é depende. Da Depende. raiva, né? Mas depende. Realmente a gente tem que analisar. Nem sempre comprar um caminhão novo é a resposta, Sim. mas também nem sempre pegar o dinheiro de um caminhão e dividir por 2 ou 3 para fazer a mesma rota vai dar o mesmo resultado. Exato. Né? Tem muita coisa que tem que ser colocada nessa conta. Eu queria que vocês contassem a história de, depois que vocês voltaram do executivo, vocês compraram os caminhões novos. Como é que foi o impacto disso dentro da empresa? Então, eu vou falar do motorista que a gente tava perdendo. Primeiro, O melhor motorista nosso chama-se Márcio. E ele já estava descontente, porque estava com um caminhãozinho mais ou menos machucadinho ali. Ele comprou uma Fiorino para trabalhar de entrega. E ele pediu as contas, né? Então, quando nós chegamos com... Chegamos não, ele foi buscar o caminhão. eu fui conversar com ele, na verdade. O Guilherme foi conversar com ele. Estamos pensando em renovar a frota e trazer caminhões novos e carros novos, não sei o quê. Espera um pouquinho para sair, não precisa sair agora. Vamos ver o que vai acontecer, não sei o quê. Ele se interessou, né? Já plantou a cenourinha. Tinha! Já. Antes de tudo, né? Antes da gente pensar. E ele que é o cara bom com gente. Esse Esse é o cara é dos o de dados, números. né? Tem um bom mentor dentro de E casa. aí, só sei que eu conversei depois com ele, foi buscar o caminhão. Ele falou, nossa, patrão, você não acredita, eu sonhei com esse caminhão ontem. Você tá brincando. Qual que era o caminhão? Sério, Márcio? É um 24, A gente sempre teve 29. Mercedes e ele Mercedes era 24, apaixonado por Mercedes. Falei, então vamos comprar esse Mercedes pra ele que ele quer. É o que ele quer. Compramos um Mercedes 24, 29, trucado, né? Colocamos um baú de 10 metros, acho, né, Guilherme? E, nossa, ele tinha sonhado o caminhão um dia anterior. Ele falou, mas o meu sonho, o caminhão tinha cabine, né? Era leito. Mas tá bom, patrão, eu não vou mais sair, eu vou ficar com vocês. Genial. Automático. Retenção de talentos. Olha só, Caminhão automático, né? Foi uma maravilha. Ele tá maravilhado com o caminhão, feliz da vida. E aí veio uma segunda oportunidade, né? Os demais ficaram tudo, né? Puxa vida, né? O E cara tá com agora? caminhão novo e eu, né? Então o caminhão que era dele tava muito bem conservado, passou pro segundo melhor, né? O mais antigo, né? Depois do Márcio. E depois o outro pro terceiro e assim por diante. Só que, o que aconteceu, Guilherme? Conta aí. Ele reclamou não, né? Mas ele queria aquele caminhão, só que queria com cama. Eu falei, calma, não é hora ainda, rapaz. A gente não precisa disso aí. Isso aí lá atrás, né?
Aí surgiu a ideia de comprar mais, e daí, assim, vamos comprar um culeto pro Márcio agora, porque ele queria sair. E Dá um upgrade Ele dele. Merece muito, ele ele merece. cuida do caminhão, ele chega de viagem, ele lava o caminhão. Ele é diferenciado, É, né? diferenciado. Não é só salário que segura o profissional, o bom profissional, com viu? Você certeza. tem que dar estímulos também, né? Só que Sim. como eu gosto de números, e a gente a vida inteira foi mercedista, teve Mercedes, eu falei, pai, tem muito caminhão bom no mercado aí, vamos comprar outro pra testar, a gente não sabe. A gente fica aqui, e se o outro é melhor? A gente não vai saber nunca. É isso. Vamos comprar um. Aí entramos na Volvo, compramos uns Volvos lá, e o Márcio, que era mercedista, falou, nunca mais quero. Virou a casaca. Então o motorista é muito assim, sabe? Você tem que jogar o jogo dele, mas tem que mostrar pra ele que às vezes não é assim também. Olha que legal, É. né? Mas eu achei fantástico quando vocês me contaram essa história, porque olha o impacto de vocês trazerem o novo, né? É. Foi uma retenção de talentos, comprou um produto que era melhor, um caminhão melhor, né? Melhora o nível de E serviço quando e você- a qualidade de vida do E motorista. quando você melhora a qualidade dos materiais, dos equipamentos que você trabalha, acende o interesse de outras pessoas também. Então, muitas pessoas que descarregavam caminhões lá, falam assim, putz, caminhão novinho, legal, né? Quero trabalhar Acho que aqui. eu quero virar motorista. Vira branding. Exatamente. É, Gente, mas vamos recapitular aqui. Nós estamos falando de aquisição de um caminhão que teve talento, melhorou o nível de entrega, aumentou a segurança, trabalhou o branding de vocês, porque traz novos gerou motores. economia. Meu Deus do céu, E a pro gente nem nosso sabia que ia dar cliente isso tudo, né? foi maravilhoso, porque nunca mais quebrou um caminhão, né? E Acabou você vê, zero. por coisa simples assim, né? Só não coletar dados. É, Legal. ao perigo, né? de Deixa eu completar. puxar uma outra aqui, né? A gente, ouvindo um pouco, né, da história, tu teve um momento ali onde simplesmente você caiu de paraquedas na logística, né, para poder entregar, né, o jornal ali, aprendendo, eu imagino, né, executando. E depois um segundo momento, onde você já estava trabalhando, você escutou a voz de outras pessoas com outras experiências e isso te abriu um caminho. Conta um pouco, né, nessa visão do empreendedor, né, o quanto que era o esforço do aprendizado no tentativa e erro e como que é essa condição onde você tem uma escuta ativa, ouve alguém que trouxe experiência, né? Como que você enxerga esses dois momentos da tua jornada? Então, eu sempre tive uma experiência empírica onde eu passei, né? Então, mesmo na entrega do jornal, como eu comentei logo no começo, antes da gravação, eu era uma pequena franquia em registro, né? Tinham grandes franquias em Santos, Inácio foi um grande mentor meu também, que era o franqueado de Santos na época do jornal. E assim, eu ia visitá-lo, ia ver o que está acontecendo na empresa dele, mas era aquele conhecimento empírico, não era nada didático ali, nada, né? A gente conhecia as coisas na raça, né? E a partir do momento que a gente entra no Inlog, né? A visão já é diferente. Puxa vida, você está falando com profissionais ali que têm uma vasta experiência, um conhecimento, algumas pessoas também que já escreveram um livro sobre isso, né? E aí você vai começando a mudar a sua visão e o seu comportamento com relação à sua empresa também, né? O meu olhar é sempre na minha empresa e olhar também no mercado. Como é que eu sabia que eu estava no mercado antes? Só conversando com amigos, né? Hoje não. Hoje a gente já tem um círculo de amizade dentro da Inlog Club, que a gente faz parte também, eu e o Guilherme. Legal. Assim, a gente consegue trocar informações e saber momentaneamente o que está acontecendo no mercado, tanto no Brasil como no mundo, né? Isso daí é muito legal porque a gente consegue se preparar melhor para o mercado, se preparar melhor para os nossos fornecedores e para os nossos clientes também, né? Então, assim, é um ganho muito grande para a gente, acredito que seja isso daí, porque se o meu cliente está satisfeito, o cliente do meu cliente, que é a pessoa que eu entrego lá na ponta, está muito mais satisfeita. E isso daí é um ciclo vicioso. Quanto mais pessoas satisfeitas, melhor o nosso trabalho. Quanto melhor o nosso trabalho, mais pessoas satisfeitas e mais clientes vão entrar na minha casa, né, na minha empresa. Legal. Deixa eu trazer um outro tema também, né? A gente está falando de dados aqui, gestão de pessoa, e de fato, em alguns momentos, né, eu escuto o óbvio que a gente que está na execução no dia a dia ali está ao cego. De olho fechado, né? Me conta uma história aí tua onde, putz, alguma coisa era muito óbvia, mas aí tinha um impasse, a hora que você olhou os dados de fato, você falou, putz, é esse o caminho que a gente tem que seguir. Qual é aquele óbvio que precisa ser lembrado, né? Mas é um óbvio aí. que ele é sustentado pelos dados, né? Sim.
Tem alguma história aí que te vem na cabeça aí? Além do negócio da manutenção do caminhão. A manutenção para ele foi óbvia, porque Foi óbvia pra ele mexe com isso. números, né? É. Então, assim, para ele foi muito tranquilo. Ele falou assim, pai, nós estamos perdendo dinheiro. Por quê? Me mostre. Aí, a hora que ele me mostrou, foi um impacto até. Falei, nossa. Pra ele era claro, cristalino. Pra ele era muito claro. Não, né? Eu acho que a parte de agregado também, né? Agregado também. A gente, no começo, era todos funcionários CLTs, carros próprios e atendendo todas as regiões que a gente fazia. E, assim, a gente já ouvia falar bastante do pessoal aqui de São Paulo, do pessoal de empresas maiores, falando, não, agregado é melhor. Daí você fala, pô, mas ele consome muito do que eu ganho, né? É muita coisa eu pago para agregado, por que eu não ganho isso aqui? Só que, assim, a gente tem que pensar em tirar problemas, né? Jogar problemas para dividir seus problemas para outras pessoas ajudarem a resolver. E a gente não põe isso na conta também. Só que é uma coisa óbvia. Se eu der a responsabilidade para o agregado, tirar das minhas costas, fica mais fácil. A gente Você tem mais tempo para pra focar em outras coisas. Uhum. Eu acho que esse dos agregados demorou para cair a ficha. Olha só. Era uma coisa óbvia para todo mundo e para mim não era, para a gente não era. E Ramponi, me fala, qual o outro passo, né, que vocês estão aí, né, planejando, se puder dividir, lógico, Sim, né? não, Porque, sem putz, dúvida. essa mudança da questão do investimento nos caminhões mais novos e tudo mais, acho que é um insight muito bacana, né, que vocês tiveram. E aí, teve alguma outra coisa que vocês já estão colocando aí na... Já teve e já vai está ter. concreto. Já. Vai acontecer. Conta as duas, então. Eu vou contar as duas. Com o caminhão mais novo, a gente conseguiu ir mais longe, tá? Então, assim, lembra que eu falei para vocês que eu era a parte comercial, né? E todo lugar que eu ia negociar, eu levava o Guilherme. E de repente o rapaz está começando a passar por cima de mim. Ele já está negociando, claro que a gente troca informações. Ele já está começando a ir pro mercado, negociar e mostrar que a gente não precisa ficar só no Vale do Ribeira, Olha. né? Então, assim, já temos cliente no Paraná, já estamos buscando carga no Paraná, a primeira carga já foi semana passada. Legal. E, assim, ele já fechou um outro negócio para levar carga de registro para outras regiões. Tá? Então, isso daí foi bem legal que ele negociou. E, assim, a nossa pretensão daqui para frente, temos uma base em Santos, né, que vocês sabem. A gente atende o litoral todinho, então, desde Bertioga até Barra do Turvo ali. Só o litoral norte de São Paulo que não. Para 2025, através do Inlog também, que abriu nossa visão, nós vamos montar uma filial em São Paulo para trazer as cargas dos nossos clientes do Vale do Ribeira pela Ramponi Transporte. Que massa. Ai, que massa. legal, hein? Vai dar tudo certo, tenho certeza. Ramponi, me conta uma coisa. Você acabou de falar que vocês têm uma base em Santos, né? Sim. Mas vocês não são de Santos. Não. Como é que foi isso? Abrir uma base em um lugar completamente novo. Teve algum desafio? Choque. Desespero, caos? Um choque muito grande, um choque de cultura, porque eu sou de Pariqueraçu, né? A gente trabalha em registro há 24 anos, né? E, assim, eu ir para a Baixada Santista foi uma oportunidade, na verdade, numa ocasião. Até a gente ia ser sócio com o Inácio, né? E não deu certo. Com jornal. Não, já com o e-commerce. Ah, não era jornal. Não era jornal, era Tá. e-commerce já, né? O jornal já estava acabando, na verdade, né? Em 2018, Bom, 2019, o jornal estava acabando já. Então, assim, Foi antes, né, que a gente primeiro conversou, né? Acho que era Foi, nós 2016, acho, com o Inácio. nós conversamos com o Inácio, a gente ia ter uma sociedade, né, com o Inácio lá em Santos, porque ele tinha know-how, né? Eu tinha outros conhecimentos, ele tinha know-how da região, e a Só gente para ia... vocês se situarem, o Inácio era o franqueado Transfolha da cadeia deles lá, que fazia distribuição em Santos. E eu era franqueado Transfolha, Então, fazer você vê como distribuição essa em troca de registro. informação é importante. É troca muito de importante. conhecimento, né? Sem ele, a gente não teria conseguido ir pra Não lá, teria né? conseguido ir para lá. Então, assim, foi através dele, né? Nós tentamos montar uma sociedade na ocasião para atender um grande player lá. E acabou não dando certo, nós ficamos um ano aí negociando e não deu certo o negócio com o player. Então desistimos da sociedade, não formamos a sociedade. Passado um ano, esse mesmo player me ligou e falou: Rogério, a gente precisa de você lá, mas sem sócio. Eu falei, puxa vida, e meu amigo Inácio? Eu falei, não, ou você ou a gente vai arrumar outro. Então vamos lá, eu conversei com a minha esposa, né? Que ela também é uma responsável muito grande pela Ramponi Transporte, né? Ela trabalhava numa indústria química, depois ela veio trabalhar comigo e a empresa foi crescendo junto com ela. Ela é a parte financeira. E assim, conversei com ela porque se a gente quisesse crescer mais, a gente tinha que sair da zona de conforto. Sim. E aí ela me apoiou e falou, não, então vamos. Né? Em 2019 nós montamos a empresa lá em Santos.
Foi, assim, muito diferente, terrível, porque a primeira semana eu tive um roubo de carga, coisa que eu nunca tive em tantos anos no Vale do Ribeira. Né? Ali o buraco é mais embaixo. Né? Quem trabalha na região da Baixada Santista sabe do que eu estou falando, né? Não é fácil, né? A criminalidade é muito alta lá. Sim. E, assim, o nível de cultural é muito diferente do que do Vale do Ribeira também, né? Os funcionários, o comprometimento e tudo mais. Então foi realmente um choque de cultura pra gente também, muito forte. Enfrentamos o desafio, não desisti e estamos lá até hoje, né? Nossa, diante de roubo, e contratar pessoas num lugar que vocês não conhecem, nada, né? Muito difícil, você não tem indicação parâmetro de ninguém, você em registro, por exemplo, a gente conhece todo mundo na cidade. Então, vou contratar filho de fulano, meu amigo, não sei o quê. Então, você já sabe o perfil da pessoa, né? Em uma cidade, principalmente na Baixada, é mais difícil. Hoje eu tô com uma equipe muito boa lá em Santos, né? Mas foi aquela tentativa e erro, né? Vamos contratar, vamos ver o que acontece. Não deu certo, infelizmente, vamos contratar. Deu certo, puxa vida, tem o mesmo pensamento da Rampone, então... Vamos seguir firme e a gente conseguiu aí formar uma equipe muito boa. A gente não pode romantizar esse processo de abertura de base, né? É super desafiador, mas se não desistir, dá certo. Exatamente. Esse é o ponto, não pode desistir. Não se pode sai desistir. da fila, perde o lugar. Exatamente. Né? De fato, tu precisa entender que as localidades elas são diferentes, né? Você precisa... e eu acho que o network que se cria, né, dentro da estrutura da Inlog, que dá oportunidade para você conversar, né? E de fato, né, são empresas que fazem a mesma atividade, né, às vezes em segmentos diferentes, mas pô, você escuta, você ouve, você troca, você aprende, eventualmente você pode fazer uma parceria, né? Não sei se já teve alguma história de parceria. Tá acontecendo. Pode falar já? Acho que eu posso falar. Eu estou negociando com o Cairo há bastante tempo já, né? Ele leva carga de São Paulo para o Nordeste, distribuindo no Nordeste inteiro lá. A Log, e nós estamos amadurecendo alguma parceria assim. Tá? O pessoal da Sal também, lá de Minas Gerais, né? Já conversamos em algumas ocasiões. Até passei um cliente para eles numa ocasião lá, que vieram me procurar em Santos, que precisava trazer uma carga de Minas Gerais, né? E informei a eles lá e eles acabaram ajudando a trazer essa carga e eu coloquei no porto essa carga depois. O Gil falou da Sal também, né? A gente olha no final que tudo é, olhando para trás, a teoria dos pontos, né? Você não sabe, às vezes, por que você conheceu aquela pessoa, mas você pode ajudá-la ou receber a ajuda dela. Exatamente. E no final das contas, a gente gosta de fazer negócio com quem a gente conhece, com quem a gente confia. Né? Então, esse círculo de amizade, de contatos, né? Ele é super importante para alavancar o negócio. Júlia, eu vou falar para você que eu acho que a coisa mais importante que tem é você ter bons amigos. Não é você ter dinheiro de sobra, não é nada. Se você for responsável, ter bons amigos, ter credibilidade no mercado, você consegue ir longe. Agora, não adianta se você tem dinheiro e você não tem credibilidade no mercado. Tá? Você não é confiável, aí daqui a pouco você já está fora do mercado. E esse nosso mercado de logística, Vergueiro, você conhece muito melhor do que eu. Né? Sabe que o negócio é muito pequeno, todo mundo se conhece. Você conhece os bons e os não tão bons. Com quem você vai negociar? Com os bons? É óbvio. Tem que estar no grupinho dos bons, então. Tem que estar no grupinho dos bons. E na Inlog tem vários bons. Muitos bons. Os bons estão na Inlog. Os bons estão na Inlog. O filtro aqui, a régua é alta. Estão na Inlog. Legal. Guilherme, me conta aí, né? Além do teu pai como referência na logística, que outra figura você né, segue, né? E se espelha aí para, no futuro, galgar mais ampliações do negócio de vocês? Rapaz. É que não necessariamente as figuras que inspiram a gente, elas estão no nosso meio, ou a gente conversa sobre, né? Mas, de fato, de inspiração. Alguma pessoa que você olha e fala, quando eu crescer eu quero ser igual. Acho que esse homem aqui. Legal. E eu vou te falar, tenho muito orgulho mesmo, né? Eu também me espelho muito nele, viu? Que massa. Vamos aproveitar que a gente está nesse momento love. Eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma dica para todo mundo que está assistindo a gente e que nem sempre tem a sorte de ter um filho que tem interesse de assumir, né? Vocês estão num cenário em que tá dando tudo certo, graças a Deus, vocês estão fazendo com estrutura, cada um tem um papel muito bem definido, foram dicas que vocês passaram aqui pra gente hoje. O que vocês podem falar para as pessoas que estão ali, às vezes, no operacional demais e não estão pensando ativamente nisso, né? Qual que é a importância de pensar numa sucessão? Porque se a gente olha no Brasil, talvez a segunda geração, a transportadora até consiga chegar, mas a terceira é tão difícil, né? Como que a gente encurta esse caminho? Que conselho vocês podem dar? Então, nós somos uma empresa familiar.
né? Eu tive a sorte de ter o meu filho que, depois de algum tempo, voltou para a nossa empresa, que é a empresa dele também. Quem não tem essa empresa familiar, eu acho que seria interessante, uma dica é profissionalizar, tá? Invista em pessoas, em boas pessoas que vá dar continuidade à sua empresa. E dali para frente. Invista também em conhecimentos, invista em parcerias. Eu acho que o mais importante de tudo, eu já falei há pouco tempo, é o conhecimento, é você estar no mercado, mostrar quem você é, para as pessoas saberem, te procurarem e te darem oportunidade, né? E eu acho que a Inlog é um excelente início aí para quem busca essa informação até de sucessão, né? É um aprendizado enorme que a gente tem. Talvez você não tenha um filho, uma filha que vá te suceder, mas ali você consegue informações ali para você conseguir aí que a sua empresa não padeça em pouco tempo se você não estiver aqui. Eu imagino que a dor é grande, né? Você quer ver seu filho fazendo o que faz e ele feliz e torce para que essa felicidade esteja dentro da sua empresa. Mas também não dá para cercear, né? Exatamente. Como é que vocês lidaram com esse conflito? Acho que foi acontecendo, né? acontecendo. Não chegou a Parece lidar que foi natural, É, né? não tranquilo. chegou a lidar com o conflito, eu acho, na verdade. Os conflitos existem, mas conflitos de pensamento, né? A partir do momento que ele bate numa tecla que eu acho que não está tão correta, a gente vai lapidando e chegamos num consenso. É da mesma forma ele. Ontem teve um conflito. Teve treta? Conta pra gente. Hoje a gente fica, ele fica mais em Santos, eu fico mais em Registro, mas a gente se fala todo dia. Sim. Todo dia a gente se liga, fala pelo menos uma meia hora por dia dos próximos passos, do que está acontecendo, para um situar do que está acontecendo na regional do Na outro. regional, é muito chique. Ontem teve um conflito por telefone. É que esses assuntos contábeis, aí, o que é melhor pra gente, pra onde que a gente vai, que caminho a gente vai tomar, porque virada de ano é assim, né? Você tem que saber o que você vai E às vezes projetar pro próximo ano e o que caminho a gente vai tomar. Lembrando que ele é engenheiro, né? Então ele mexe com números, né? Hoje a Rampone Transporte está no lucro presumido. E ele bate na tecla que nós precisamos estar no lucro real, né? Mas por que no lucro real? Por causa disso. Então vamos ver. Quero ver os números e vamos ver. Aí né? tem aquilo lá, sempre foi assim, tem que amadurecer Tem que muito, amadurecer. tem que coletar, tem que ter muitas informações. Tem, mas vamos ter. Tem que Põe passar gente por pra essa trabalhar. parte. Tem muita gente para trabalhar, para compilar os dados. Então vão Nossa, ser essas pessoas para trabalhar. vamos pôr gente para trabalhar. É isso aí. Não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo, né? Beleza. Mas o legal, né, ouvindo ele falar, ele traz esse negócio, né, de questionar, mas, putz, me convença. Eu não sou dono da razão. Isso. Nem para ele, Mas nem tá aberto pra para escuta. a mãe dele, que é a parte financeira lá. Sim, eu não sou dono da razão. Eu mostro o meu pensamento, ele mostra o dele, a Bianca, que é a financeira, mostra o pensamento dela, onde deve seguir. Nossos E gerentes mostram. Nossos gerentes mostram também, né? Tem uma gerente Acata a opinião. em Santos temos uma gerente, né? Legal. Que é a Carol. Em Registro temos uma gerente, que é a Karina. São duas mulheres gerentes. Que né? Você legal, vê? né? No mundo da logística saudável. ali, elas que comandam a Elas execução que da operação. comandam, né? comandam. Gente, é Duas raro. mulheres gerentes, uma mulher financeira. Motorista, comandos operacionais, e ó, tão bravo, hein? Massa, É. massa. E assim, Muito eu acho bom. que mais a conversa, o diálogo e o consenso. É o mais importante. Vamos errar. Em algumas ocasiões vamos errar. Mas Depois a gente acerta. junto, né? É, Tipo, junto. estar aberto, né? É Essa isso aí. escuta ativa. Se deu certo, a gente comemora junto. Não Se deu, deu volta errado, atrás e começa de novo. exatamente, né? Mas estar aberto para ouvir essas oportunidades, que quem está no front sabe o que está acontecendo. Sim. É. Então, cabe a vocês, como diretores da empresa, né? Escutar, processar e endereçar da melhor Isso. maneira possível. E delegar. Exato. Vamos fazer o bate-bola? Vamos. Mas eu quero propor diferente. Você faz uma, eu faço outra. Tá bom. E assim, ó, os dois têm que dar resposta, senão não E vai. olha aqui, daqui a pouco nós vamos ter que fazer terapia aqui com esses dois. Porque, ó, eu quero ver como é que vai ser essa resposta. Então, vocês respondem Nossa. ao mesmo tempo, pra gente ver se tá indo ou se não tá. Tá bom. Tá? Você começa, Vergueiro? Vamos lá. Frota própria ou agregada? Mista. Depende. Na primeira já perdemos. Vai lá. Tá, justifiquem. Mista, eu acredito que, mesmo com o Ramon lá, eu conversei com ele bastante, ele vai, ó, a frota 100% própria, ela não te traz um retorno financeiro muito bom. A frota 100% agregada, você fica na mão do agregado, quando você mais precisa, às vezes ele não tá lá. E uma frota mista é mais saudável. O agregado falhou, você leva a sua própria, a sua própria quebrou, você traz o agregado. E o meu pensamento do depende depende do grau de serviço que você tem dentro da sua empresa. Igual meu pai falou que, por exemplo, quando ele foi para Santos, foi muito difícil de arrumar mão de obra. Os agregados trabalhavam muito melhores, né, pai? Sim. Boa.
em vez de ter a própria. Cliente mais rentável ou com maior volume? Mais rentável. Nossa, temos um coral. Muito bem. A empresa tem que ganhar dinheiro, não trabalhar mais. Isso aí. Lucro maior ou crescimento mais rápido? Lucro maior. Crescimento mais rápido. Mas essa é uma Mas boa, isso é né? maravilhoso, Qual é a gente. condição mais perfeita? Eu ter um lucro maior e eu crescer crescer rápido. Né? Eu acho que crescer muito rápido, você pode cair muito rápido. Se você tem um lucro maior, você está bem consistente. Mais Por mais que segurança, você não cresça muito. Você tem possibilidade de crescer. Eu acho que o crescimento muito rápido, você se acelera para as coisas evoluírem mais rápido também dentro da empresa. Às vezes não vai contando estrutura, Às vezes você é empurrado. Você tem um crescimento e você precisa ir Você atrás precisa para suprir a É necessidade. legal, porque de alguma forma é complementar isso, né? E vai dar consistência na companhia no longo prazo, essas verdade. divergências que Sim, convergem, Com né? certeza. E lá na frente a gente vai conversar, né? Sobre isso. Exatamente. O Fazer lucro o rápido ou o crescimento. Não, de repente a gente pode crescer com lucro muito rápido. Não é isso. Sou eu? É tu. Contratar motoristas experientes ou formar novos talentos? Depende. Lá vem o setor depende. Escolhe um. Eu já falei o depende, agora eu escolhi o dele. Agora eu vou ter que ser justa, né? Não, eu vou justificar o meu depende. Acho que para parte de motorista é contratar motoristas experientes. Então, eu falo depende porque em algumas ocasiões, você contratando motoristas experientes, ele vai te dar um retorno muito rápido. Né? Você necessita daquela ocasião de fazer um transporte em tal lugar, então você precisa daquele motorista experiente, não inexperiente. Mas você formar novos talentos também é muito interessante, por quê? Porque você vai criando um comprometimento dele com a gente e a gente com ele. E é diferente, né? É bem diferente você formar o talento. Boa. Agora é minha vez. Vai. Reduzir custos ou melhorar o nível de serviço? Melhor o serviço. Ah, que legal. Sem dúvida. Bom. Tabelar o frete ou negociar no caso a caso? Tenso, hein? Então, Tenso. nós temos vários clientes, então a gente tem que negociar caso a caso. Tá? Os clientes são diferentes. Se fosse o mesmo perfil, tabelado. Tabelar. Sim. Depende do serviço, que a gente tem muito serviço diferente. Boa. Para contratar as pessoas, né? O que é mais importante? O hard skill, a parte técnica ou soft skill comportamental? Soft skill. Comportamental, sem dúvida. Legal, a gente tem ouvido isso muito. Quando a gente fala que logística é sobre pessoas, é isso, né? As pessoas que sobre vivem a pessoas, logística falam que a qualidade das pessoas é a coisa mais importante Porque o para o seu técnico negócio. é mais fácil Você de constrói, você. né? Exatamente, é mais fácil você construir, Você tem mais treina. acesso, mas Agora o o restante. perfil nem é sempre. diferente, é difícil. E para finalizar, carga, lotação ou fracionada? Lotação. Eu vou entrar no fracionado agora, né, gente? Vai ter os dois agora. Vai ter os dois, né? É claro que o menos trabalhoso é a lotação. Né? Talvez não seja o mais rentável. Mas nós vamos entrar no fracionado agora. Né? Como eu comentei. E nós geralmente eles andam junto também. tem que andar Você tem uma junto. lotação e você não tem o fracionado. Né? O cliente, quando você está Necessita. entregando um bom nível de serviço e você está fazendo o carga-lotação, cara, ele vai falar, vem aqui fazer um fracionado Exatamente. para poder botar pimenta no exatamente. tempero ali do angu, né? Eu acho que assim, se você conseguir fazer a cadeia toda para o seu cliente, é bom para você e é bom para o seu cliente. De repente você faz o first para ele, você faz o middle para ele e você faz o last para ele. Eu acho que tudo isso daí depende do seu nível de serviço e da confiabilidade que você tem com relação ao seu cliente. Né? E ele com você também, é óbvio, né? Você não vai trabalhar também para um cliente que não esteja te pagando, esteja te dificultando várias coisas e esteja atrapalhando a você trabalhar com outros clientes também. Aí complica. Eu acho que é claro que nem 100% das ocasiões você vai conseguir isso. Mas se você for confiável e conseguir entregar para o seu cliente esses 3 ramos, eu acho que seria muito bom para ele e para a empresa também. Bem saudável para os dois. Que Legal. papo incrível, hein, Muito Vereiro? legal. Meu Ó. Deus, gente. É como eu achei que seria mesmo. Né? E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a empresa de vocês, como é que encontram no LinkedIn, nas redes sociais, telefones, sites, pombo correio, como é que a gente faz? Rampone.com.br. Agora que é importante. Rampone.com.br. Rampone.com.br. Mudou recente aí Isso, legal. a sede é em Registro, né? Estamos às margens da rodovia BR-116, bem em frente ao posto Grau Ouro Verde, bem em frente mesmo, quase chegando em Registro. E em Santos é a filial, nós temos 2 filiais em Santos.
Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por dividir um pouco da história de vocês, que se mistura com a história da empresa. Desejo muito sucesso e a gente se vê nos encontros do clube. Obrigado, Júlia. Obrigado, Marrone. Oh, não, Obrigado, Ramponi. Piadinha interna. Não, mas se ele cantou como Marrone, ele vai ter que cantar no clube também como vai. Marrone. É muito fácil cantar com ele. Eu vou dar uma palhinha pra vocês É aqui, só tá não bom? cantar, né? Não, Ramponi, muito obrigado, Guilherme, Obrigado, também aí, foi muito bacana essa conversa, é sempre muito bom estar com vocês, acho que essa energia é de fato a energia que a gente emana ali na Inlog, no Inlog Club principalmente, né? É isso Obrigado. que a gente sente também na Inlog, tá? É uma energia muito legal. Vergueiro, você é uma inspiração para todos nós ali da Inlog, tá? Todos obrigado. os alunos ali, ex-alunos. Meu Deus, cara, é uma gratificação muito grande estar junto com você aqui. Júlia, você foi uma pessoa espetacular que aconteceu na nossa vida, né? Super simpática e atende todos ali muito bem, tá? Eu indico aí, fazendo já o merchan, né? Inlog, participem, vale muito a pena. Se você quer um crescimento na sua empresa de transporte, conheça a Inlog. Muito Obrigado, obrigada, gente. valeu. Obrigado a você.